Olá pessoal, vamos a mais uma revisão e hoje a gente vai revisar todos os conteúdos que foram passados durante essas atividades domiciliares. Agora a gente vai revisar a atividade 1. Como vocês podem ver nessa imagem, vocês já sabem do que a gente vai falar propriamente dito. A gente vai falar do ar e das suas composições, ou seja, o que compõe o ar que respiramos. Vocês podem ver aí, uma historinha, um diálogo, e nesse diálogo diz assim: em algum lugar no céu. Como você acha que conseguimos voar de balão? Aí o amiguinho ao lado fala: por causa do ar. Mas ar existe? Não é possível vê-lo. E o coleguinha responde: tem coisas que existem e a gente não vê. Vocês concordam, pessoal? Pois vamos lá. O ar, propriamente dito, ele é formado por uma mistura de gases como nitrogênio, oxigênio e também outros gases, como o gás carbônico, metano e gases nobres. Normalmente, certa quantidade de vapor de água, que varia bastante conforme certas condições atmosféricas. Nas cidades industrializadas encontramos poeira, fuligem, fumaça, inseticidas e outros gases que podem prejudicar a nossa saúde. Encontraremos também micróbios, gente? O ar puro, a gente vai falar agora. Ele é resultante de uma mistura de vários elementos e, por sinal, ele é incolor, sem gosto e sem cheiro. Ou seja, o ar puro, ele não pode ter nenhum desses três. Ele não pode ter cor, ele não pode ter gosto e muito menos ter cheiro. Sua composição básica é 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e o restante de outros gases. Tem uma citação que fala o seguinte: o homem pode ficar alguns dias sem alimentar-se, mas não sem respirar. Por quê, gente? Porque o ar, ele é uma função vital para que a gente possa viver bem. Aqui nós temos o ciclo do oxigênio. O oxigênio, ele tem esse ciclo que vocês podem ver aí, certo? E nesse ciclo, vocês vejam que ele vai começando com... Vocês veem que a vaquinha, ela come a plantinha, Aí, ou seja, o gás carbônico, ele vai para o oxigênio, vai para o sol, e ele faz todo esse ciclo. As plantas criam oxigênio com a fotossíntese, os animais e as plantas respiram esse oxigênio, liberam dióxido de carbono e o gás carbônico sobe de novo e assim faz esse ciclo. Agora vamos para a atividade 2. Falando ainda em gases, a gente agora vai falar de gases poluentes da atmosfera. Vocês puderam ver na imagem que eu acabei de passar, que a gente viu uma imagem de vários carros que, por sinal, eles transmitem aquelas fumaças, eles saem aquelas fumaças do cano e aquelas fumaças são poluentes. Mas não é só os carros. Podemos ver aqui as indústrias que também emitem gás poluente para a atmosfera. E que tipo de gases são esses? Gases que destroem a camada de ozônio. Desses gases, a gente pode ver aqui, através desse gráfico, que 39% é monóxido de carbono, 11% é óxido de nitrogênio, 12% são óxidos de enxofre e 12% são vapores de gasolina e diesel.
e os outros 26% são partículas, ou seja, partículas de fuligem, de sujeira. O ar quer conservar. Vocês estão vendo aí essas ilustrações de como o nosso planeta ele vem sofrendo com as inúmeras coisas que vêm acontecendo, né? As inúmeras situações, e eu coloquei agora, pude escrever para vocês em relação aos carros e às indústrias. O ar constitui um elemento indispensável à vida. Conseguimos viver 5 semanas sem comer, 5 dias sem água, mas não podemos viver sequer 5 minutos sem ar. Sem a camada de ar que rodeia a Terra, esta seria um deserto, não existiriam animais nem plantas, não haveriam mudanças de clima, nem a chuva, nem céu azul. Gente, seria praticamente um céu acinzentado. Com o desenvolvimento industrial, são lançados cada vez mais produtos que vão alterar a composição do ar e a sua qualidade, com graves consequências para os seres vivos, que no caso é a poluição atmosférica. Isso tem destruído o nosso planeta. Olha aí os efeitos dos gases CFCs. Onde é que são encontrados esses gases CFCs? Em todos esses itens que estão sendo aqui mostrados no slide. O desmatamento de queimadas, a absorção pela atmosfera desses gases, esses sprays que a gente vê, inseticidas, sprays de bom ar, todos esses sprays, por exemplo, até o próprio desodorante que a gente usa, ele tem um gás CFC, e esse gás ele transmite uma poluição para a camada atmosférica. A queima de combustíveis derivados do petróleo e do etanol, a radiação absorvida por gases de efeito estufa, gases de efeito estufa e os combustíveis fósseis. Ou seja, toda a camada atmosférica absorve tudo isso, e isso resulta justamente no que a gente não queria, mas está acontecendo. Nós temos uma camada atmosférica totalmente poluída. E os gases do efeito estufa? Dióxido de carbono, CO2, e metano, CH4. Gente, vocês estão vendo aqui a imagem de uma indústria. E essa indústria ela está emitindo justamente uma fumaça poluente. Olha como é que fica o nosso planeta diante de tudo isso. Triste, né, pessoal? Vamos agora à revisão da atividade 3. Efeito estufa. Vocês estão observando aí que o nosso planeta ele está numa redoma, como se fosse uma estufa realmente. Afinal, o que é esse efeito estufa? Como é que ele acontece? O que é que piora ele? Aliás, quem piora? Quais são as consequências? Como a gente pode combater? Ele é um fenômeno natural que permite a vida aqui na Terra. A gente pode combater investimento em fontes de energia limpa, que infelizmente é o que não tem acontecido, né, pessoal? Mas como assim a gente pode transmitir uma energia limpa? Olha, o reflorestamento aqui é uma das fontes renováveis, e as fontes renováveis vêm justamente ajudando o efeito estufa. Quais são essas consequências do aquecimento global, pessoal? Enchentes, alterações climáticas, degelo nas calotas polares, desertificação. Estão vendo aí a carinha do ursinho polar? Morto de triste, o bichinho morrendo de calor. Imagina como é que ele fica lá nas calotas polares. Por que é que a gente vê que tem aumentado as ondas do mar? As ondas do mar, elas invadem a parte da beira-mar, a parte da pavimentação, das estradas. Elas estão além da areia, agora elas estão começando a chegar nas ruas. Por que isso acontece? Isso acontece justamente por conta da alteração climática. Quem piora isso?
somos nós, propriamente dito, né, pessoal? O desmatamento, as queimadas, os depósitos de lixo, a queima de combustíveis fósseis. E quais são esses principais gases que têm piorado o efeito estufa? O gás CO2 e o gás CH4. Gente, o efeito estufa é um fenômeno natural e ele é de extrema importância para a existência na vida na Terra. Ele é responsável por manter as temperaturas médias globais, evitando que haja grande amplitude térmica e possibilitando o desenvolvimento dos seres vivos, ou seja, ele é de suma importância. Como é que ele funciona? Vocês estão vendo aí a radiação solar que aquece a Terra. Vocês podem ver aí os gases como o CO2 e o CH4 que intensificam o efeito estufa e não permitem que o excesso de calor saia da atmosfera. Ele é como se fosse uma película que nos protege justamente desses raios solares. Qual é a importância da camada de ozônio? Ela é importante porque ela é fundamental para a vida no planeta Terra. É justamente a camada de ozônio, pessoal, que absorve a radiação UVB do Sol. E assim não permite que essa radiação prejudicial à vida chegue até a superfície da Terra. Vocês podem ver a camada de ozônio, né? Exemplificando como é que é ela lá em cima. Aqui o Sol transmitindo justamente todos os efeitos, né, de raios. Essa radiação aqui, se não tivesse essa camada de ozônio, que por sinal ela tem 35 quilômetros de extensão, como seria, gente? A gente ficaria com muito calor? Não, a gente praticamente não conseguiria viver. Agora vamos à revisão da atividade 4, ok? Vamos falar agora de equilíbrio termodinâmico. Temos aqui, gente, um corpo frio e mostrando aqui como são essas moléculas e como é que elas se movem numa velocidade bem menor. E aqui ao lado direito, temos aqui as moléculas mais agitadas. Por que elas foram mais agitadas? Porque elas foram aquecidas. Lembram daquele exemplo que a tia deu? Falando da água quando está fervendo, no momento que ela está fervendo, até mesmo um exemplo que vocês podem ver no cotidiano de vocês, quando a mamãe de vocês está fazendo o almoço, ou seja, qualquer panela que estiver fervendo com um determinado líquido, ou seja, ali está tendo uma agitação de moléculas. Vocês estão vendo aqui? Aqui é justamente uma chaleira. Essa chaleira tem água quente e é justamente dessa forma que acontece a agitação de moléculas. Vocês estão vendo todas essas setinhas? A gente não consegue ver, mas é assim que acontece. O que vem a ser essa temperatura? Que mais uma vez, vocês estão vendo os dois exemplos de moléculas, né? Elas numa temperatura fria, elas mais agitadas, aqui ao lado direito. E a temperatura ela é uma grandeza física relacionada à movimentação das partículas. Ou seja, quando essas partículas elas são movimentadas, ou seja, ela foi aquecida, então isso gerou o quê? Isso gerou uma agitação de moléculas, consequentemente, por conta da temperatura. Calor e temperatura. Elas andam lado a lado? E aí, o que é que vocês acham? Então, vamos à definição de cada uma. Calor é uma forma de energia térmica em trânsito, ou seja, ela está sempre se transferindo de um corpo com maior temperatura para um corpo de menor temperatura. O calor não pode ser armazenado e o que pode ser feito é apenas facilitar ou dificultar sua transferência. Já a temperatura é uma medida de energia cinética, ou seja, ela é uma energia de vibração das moléculas que compõem um certo corpo.
Quanto mais intensa é a vibração dessas moléculas, maior será a temperatura do corpo. Lembram lá que eu falei para vocês do caso da água quente na panela? É justamente a diferença de temperatura entre dois corpos que promove a transferência de calor, ok? Aqui vocês estão vendo diversos tipos de termômetros, que é justamente o material utilizado, né? É o objeto utilizado para medir a temperatura. Nós temos aqui diferentes tipos de termômetro. Agora vamos à revisão da atividade 5, ok, pessoal? Vamos aqui continuar falando ainda do mesmo assunto que estávamos falando, dando uma continuidade como definição de calor mais uma vez, né, que a gente já falou. Só que aqui a gente vai falar de outra coisa, a gente também vai falar de condução. Calor é energia térmica em trânsito motivada por uma diferença de temperatura, sendo sempre transferida do meio mais quente para o meio mais frio. A transmissão de calor dá de acordo com a condução, convecção e a radiação. O que é condução? É o processo de propagação do calor através de qual a energia passa de partícula para partícula, vibrando as partículas, porém, sem deslocá-las. Os materiais podem ser divididos em condutores e isolantes de calor. Condutores são os materiais que permitem a propagação do calor por condução. Exemplo no caso dos metais, certo? Ou seja, o metal, vocês estão vendo aqui, digamos que isso aqui é uma espátula de metal. Ao lado esquerdo de vocês estão vendo que essa mão está segurando a placa metálica em cima de uma vela. O que foi que ocasionou depois disso com um certo tempo? Vocês estão vendo que a mãozinha dela está vermelha, que a placa de metal ela também ficou vermelha, ou seja, ela foi aquecida, né? Então, isso gerou o que? Isso geraria uma queimadura. Por que que a gente, quando pega na colher, né? Se deixarmos a colher dentro de uma frigideira ou dentro de uma panela com água quente, no caso, a gente vai se queimar. Por quê? Porque a propagação do calor no metal, ela é maior, certo? Aqui vocês estão vendo aqui o exemplo que foi dado, né? Da mão segurando a placa metálica em cima da vela. Vocês estão vendo aqui também, no caso aqui, metais que são bons condutores térmicos e os principais isolantes térmicos, no caso, são a água, o gelo, a lã, o isopor, o vidro, a borracha, a madeira e a serragem. Vocês estão vendo aqui, pessoal, que os materiais que conduzem, né, um certo calor, no caso, são os metais. Aqui nós temos uma xícara de café e vocês estão vendo aqui que essa pessoa está passando uma roupa. O que que isso quer dizer? Ele quer dizer que o café ele aquece. Então, tem determinados momentos que a gente precisa desses condutores térmicos. Vamos lá? Agora vamos aos condutores de calor. O calor pode ser transmitido de um material para outro. Vamos aqui aos bons condutores, materiais que se aquecem mais rapidamente. Aí temos o caso aqui do ferro, do alumínio e do cobre. Ou seja, eles aquecem mais rápido. E os materiais que demoram mais para aquecer. Temos aqui o plástico, a madeira, o vidro e o isopor. E os materiais isolantes. Temos aqui a fita isolante, que é muito utilizada pelas pessoas que utilizam objetos de energia, né, fios de energia, para que não venham a levar choque. Temos a borracha, temos aqui uma caixa térmica, né, que ela dentro dela, na sua composição, tem isopor. Temos aqui o plástico e logo acima também eu acho que é plástico. Plástico sim. Então, só para lembrar, condutores térmicos são materiais nos quais o processo de condução do calor é acentuado. No caso, mais uma vez, vamos lembrar,
que o metal aqui, ó. Essa panela que tá fervendo aqui, ela é um exemplo disso. Isolantes térmicos, não confundam. Tem condutores térmicos, ou seja, que eles conduzem calor, e isolantes térmicos, que eles isolam o calor. No caso, temos aqui o exemplo da madeira e do isopor. Mas o que vem a ser o calor, pessoal? Todos os corpos do universo irradiam calor, o que não significa que todos eles sejam quentes não, certo? No sentido cotidiano do termo. Calor é a energia do movimento das partículas que compõem a matéria e que se transfere de um corpo para outro. Para que essa transferência ocorra, é preciso que haja uma diferença de temperatura entre eles, entenderam? Ou seja, um tem que estar numa temperatura ou quente ou fria. Então, pessoal, aqui fico um cheiro e boa prova.